Energéticos, Kátia Strutzel, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje estarei falando a respeito de radiestesia e manifestação. Quando a gente fala de radiestesia e manifestação, qual a primeira coisa que vem na mente? Montar um gráfico, eu vou ativar e pronto, tudo vai acontecer. É assim? A radiestesia é sim uma ferramenta maravilhosa de manifestação, mas gente, ela não faz nada sozinha, né? Quem manifesta é você, saiba disso, né? E entender isso muda completamente o jogo. Fica comigo até o final, porque eu vou explicar certinho, tintim por tintim, por que muitas pessoas montam os gráficos, ativam, faz um monte de coisa e mesmo assim não consegue o que desejam. Bora lá? Bom, gente, quando nós falamos de radiestesia, nós estamos falando de mensuração, de identificação, de equilíbrio de campos energéticos e absolutamente tudo tem um campo energético, inclusive você, inclusive eu, claro. E quando a gente fala de cocriação, a gente está falando de alinhamento energético. E aqui, tá voando o negócio aqui, e aqui tem um ponto fundamental. Manifestação não é mágica, manifestação é frequência. Gravem isso, manifestação não é mágica, manifestação é frequência. No sentido assim da chamada da lei da atração, né? Vamos falar um pouco da lei da atração. Você manifesta por vibração, ou seja, vibração atrai vibração. O dinheiro tem uma vibração, o relacionamento tem uma vibração, a casa, carro, apartamento tem uma vibração, tudo tem uma frequência. Então, quando você entra na frequência daquilo que você deseja, é onde você atrai. Mas aqui vem a parte que absolutamente ninguém te conta a respeito disso, né? Não existe um gráfico, que vai fazer você atrair, que vai atrair, né? Não é um gráfico propriamente dito que vai atrair a coisa para você, né? Você é o agente de atração, gente. É complicado isso, né? Mas aí você pode perguntar, então por que a gente não manifesta? Se nós somos os agentes de manifestação, não é mesmo? Porque veja, se fosse assim, todo mundo que deseja já teria o que está desejando, né? Dinheiro, relacionamento, prosperidade, saúde, casa dos sonhos, enfim, nós já teríamos absolutamente tudo. Então, afinal de contas, por que a gente não tem, né? Por que a gente não manifesta? Porque a gente não consegue sustentar essa frequência. A gente não consegue estar constantemente alinhados aqui com o que desejamos. Então a gente deseja, aí a gente sobe, eu quero isso aqui, alinha. Só que daí o medo, bom, já vou falar nisso, né? Por que a gente não sustenta? A gente não sustenta por causa de medo, de traumas, de emaranhamento energético, energia de terceiros, DNA energético, enfim, tem um monte de coisa. E isso faz com que eu não sustente, faz com que haja uma incoerência. Como que é essa incoerência? Eu sempre brinco aqui com vocês, né? Porque eu desejo muito algo, mas eu não desejo tanto assim. Vamos explicar como é que é isso. Então é assim, eu quero muito dinheiro, aqui eu quero muito dinheiro, quero ter dinheiro, quero ser rica. Só que lá dentro, meus medos, minhas crenças, mas dinheiro é algo que vem sempre de forma ilícita. Rico, é arrogante. Dinheiro sempre traz problema, nossa. Todas as famílias brigam por conta de dinheiro. Eu vou ser julgada se eu prosperar. Será que vão me excluir da família? Isso é o que está aqui, ó. Isso é o que está na sua vibração, no seu coração. Isso é o que está no seu medo, na sua crença, em tudo isso. O que acontece? Existe uma incoerência entre o que você quer e entre o que você quer. Não alinha, gente. Não faz esse alinhamento. É somente a partir desse alinhamento que você consegue uma vibração e você consegue se alinhar, né? Chegar numa frequência ali, que se alinhe com o que você deseja. E a mesma coisa para relacionamento, a mesma coisa para casa, carro, apartamento, a mesma coisa para seja lá o que você quiser alinhar. O bloqueio, ele não está no seu desejo.
né? Ele não está no seu desejo, que vem aqui, né? Ele está na sua vibração interna. Então, muitas vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente não consegue, porque o universo, ele só entende a linguagem da vibração, da frequência. Bom, e aqui que a radiestesia entra, bora falar nisso, né? Um gráfico, ele não vai manifestar por você jamais, mas ele pode identificar crenças ocultas e tratar traumas, né, que você teve lá, que mais? Desfazer emaranhamentos energéticos, cortar maldições de família, todas essas coisas. Enfim, ele consegue, o tratamento de radiestesia consegue reorganizar o seu campo vibracional. Isso que é o mais legal. A radiestesia, ela não vai criar o desejo tá aqui, o desejo é seu, mas ela remove o que te impede de vibrar naquele desejo. Olha que isso sim é mágico, entendeu? Isso é legal. E aqui que está o ponto crucial. Muitas vezes você até consegue atrair, né, com alguma ativação, que é o que o pessoal fala, ai Kátia, eu montei um gráfico e deu certo, e saiu o processo, eu consegui fazer tal coisa, eu atraí tal coisa. Gente, isso realmente acontece, porque a radiestesia, ela é maravilhosa mesmo, né? Você até consegue atrair, mas aí você não consegue manter. Por quê? Porque você não tratou a raiz do problema. É isso que muitas pessoas não entendem, que eu vou fazer uma sessão, e vai resolver minha vida. Não é assim. Você demorou um tempão para o negócio se instalar, você demorou um tempão para adquirir aquela crença, e não é às vezes 1, 2, 3 radiestesias que você vai limpar e conseguir se alinhar definitivamente com o que você quer. Então, por que isso acontece, né? Você consegue momentaneamente, mas não tratou a raiz e sua frequência, se a sua frequência interna não muda, o campo volta para o padrão anterior. Vocês entenderam? Então, você ativa ali. Aquilo muda a sua frequência, mas muda momentaneamente. Você consegue o que você quer. Só que como não tratou a base, não tratou a raiz, você não mudou a sua estrutura interna, sua frequência interna. Aí o seu campo, ele depois daquele input, ele volta para o padrão antigo. É onde você perde. Tudo que veio, vai embora. Sabe quando você... eu ganhei um dinheiro lá, foi tão legal, só que daí aconteceu alguma emergência, o que aconteceu? O dinheiro foi embora. Veio a herança, finalmente saiu a herança que eu tava querendo lá, aí o que aconteceu? Puta merda, caiu o meu muro, eu tive que usar a herança, aconteceu um problema de saúde, então é isso, mas por quê? Porque você não manteve ali o padrão. Bom, a radiestesia não é também sobre pedir ao universo, vou pedir ao universo através da radiestesia. É, na verdade, sobre alinhar-se com o que já é. Gente, tudo já existe, tudo já está disponível, tudo já é seu, a gente só precisa se alinhar. E é complicado isso, né? Eu confesso que até eu falei, nossa, mas muitas vezes eu estou fazendo, por que eu fazia lá atrás? Eu faço isso, não estou conseguindo, até eu entender isso que eu estou passando para vocês. Aí mudou completamente. E aí, gente, quando você está entrando, quando você trata esses bloqueios, reorganiza seu campo energético, você começa naturalmente a entrar na vibração do que você deseja. É maravilhoso. Naturalmente você entra, você começa a manifestar sem esforço. É isso que é manifestar sem esforço. Por quê? Porque você já tratou tudo lá, então você começa a pensar e as coisas vão vindo, as oportunidades, sabe? As pessoas vão chegando e você vai manifestando de uma maneira muito tranquila. Mas isso exige responsabilidade também, sabe? Porque, assim, é muito fácil, às vezes, né, acreditar que, o gráfico não funcionou, o radiestesista que não é bom, eu já ouvi muitas coisas desse tipo dos meus alunos, sabe? Mas muitas vezes é mais fácil realmente acreditar nisso do que olhar para si e ver que tem coisas ainda para serem tratadas dentro, né? Dentro da própria pessoa. Então, é nesse sentido a responsabilidade.
Então não é fora, não é sobre o que está fora, não é a respeito do gráfico, é a respeito do que você tem dentro e que precisa ser tratado. Kátia, eu falo assim, né, que a verdadeira manifestação é a maturidade energética, é a maturidade ali vibracional sua, né? E aí, e como é que eu faço isso? Bom, agora que você viu como é que é, você, na verdade, nós temos que, aos poucos, é um processo, gente, tudo são processos. Então, para você ir tratando, para você ir limpando, para você ir fazendo tudo isso, é um processo. Tudo na vida são processos. Você não adquiriu, assim, uma crença, você não adquiriu um medo, um trauma, assim, de uma hora para outra. Quer dizer, tem alguns traumas que até vêm, mas na maioria das vezes, isso levou anos para se instalar, esse programa na sua cabeça, né, aqui, ó, no seu programa, né, aqui e aqui, principalmente na sua vibração. Então, o que a radiestesia faz é identificar o que te bloqueia, o que mais? Tratar essas raízes energéticas, reorganizar o seu campo vibracional. Meu cachorro está aqui embaixo pedindo comida. Alinhar o que você quer com o que você realmente quer. Alinha isso, sabe? E se você, isso é um processo, todo dia você tem que fazer um pouquinho. E se você quer uma forma rápida, prática, objetiva para fazer, ó, tem até uma dica. A mesa RDE, rápida, prática, objetiva. Você gasta lá ó, uns minutinhos todo dia e alinha a sua energia, alinha o seu desejo com a sua vibração. Gente, rápida, objetiva. Ou você pode fazer a radiestesia também. É que eu falo da mesa, sou suspeita, né, gente? Mas a mesa, ela é rapidinha. Você gasta 10 minutinhos todo dia, faz lá o seu alinhamento e ponto. E se você quiser aprender, se você não quiser, pode marcar um horário, a gente vai alinhar você com toda certeza. Se você quer aprender radiestesia e se tornar o protagonista aí da sua manifestação, ó, fica a dica, tem as informações aí embaixo. Bom, gente, a técnica, né, ela não é protagonista. Quem é a protagonista é você, acredite nisso, né? A radiestesia não vai manifestar por você, mas você pode sim utilizar a radiestesia para aprender a manifestar, se alinhar e mudar completamente sua vida, manifestar tudo que você quiser. E quando você entende isso, a manifestação deixa de ser sorte para se tornar algo realmente real, né? Vira alinhamento real na sua vida. Bom, é isso. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, vocês deixam aí embaixo nos comentários. Embaixo também tem toda a parte aí, né, de informações, né, para quem quiser aprender a respeito aí da mesa RDE, tem a RDE avançada também, e eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like energético se vocês gostaram, opiniões, sugestões e dúvidas embaixo aí também, que eu vou estar respondendo todas, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, beijinhos energéticos, tchau, tchau.